Olá, tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre o resumo do grande clássico livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Então fique com essa incrível história que vai mudar sua percepção sobre a vida. Mas antes de continuarmos, deixa aquele like, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal e ativando as notificações para que o YouTube sempre entregue o melhor conteúdo para você. Sem mais delongas, vamos começar? A história começa com 4 personagens em busca de um queijo, confinados no interior de um grande labirinto. Sniff e Scurry eram ratos e Hen e Hal eram duendes. Toda manhã, eles vestiam suas roupas de corrida e amontoavam-se pelos corredores do labirinto. Enquanto os ratos agiam por instinto, os duendes usavam de seus cérebros mais desenvolvidos para refletir sobre os caminhos escolhidos. Ainda assim, certo dia, todos 4 encontraram o grande posto C, lotado de queijo. Desde então, os doentes passaram a acordar um pouco mais tarde e a dirigir-se com a calma até lá, confiante de que teria queijo para o resto de suas vidas. Até se mudarem para o posto C, criando uma vida social, sentiam-se plenamente satisfeitos e seguros. Os ratos, por outro lado, continuaram acordando cedo diariamente, seguindo sempre o mesmo caminho. Chegavam ao posto C, tiravam seu tênis de corrida e penduravam eles ao pescoço, preparados para correr quando fosse necessário. Só então aproveitavam o queijo. Esteja atento às mudanças. Hen e Hal chegavam ao posto C e comiam queijo. Às vezes mostravam-nos aos seus amigos, oferecendo-o ocasionalmente. Costumavam dizer que o conquistaram com muito suor e por isso eram merecedores daquele queijo. Agarravam-se a ele como se fosse parte de suas identidades e, desse modo, chegaram à beira da arrogância. Então chegou o dia em que o queijo finalmente acabou. Os ratos não ficaram surpresos. Apenas colocaram seus tênis de corridas e foram novamente pelos corredores à procura de um novo local. Os duendes, por outro lado, ficaram perplexos. Chegaram mais tarde e julgaram que alguém havia mexido no queijo. Hen ficou furioso e berrou que aquilo não era justo. Hal ficou paralisado, incapaz de esboçar qualquer tipo de reação. Mudanças acontecerão, quer sejam buscadas por você ou impostas pelo acaso. Após identificar qual é a sua fonte de segurança, não a considere imutável. Faça análises constantemente, perceba seus arredores, procure por sinais que algo possa vir a ocorrer. Quanto mais atento você estiver às mudanças, menos elas poderão abalá-lo. Os duendes continuaram a visitar o poço C na esperança de que o queijo voltaria. Pensaram que aquilo podia ser um problema passageiro e que logo alguém deveria repor o estoque. Chegaram cedo ao posto e permaneciam lá sentados até regressarem bem mais tarde aos seus lares famintos. Os ratos continuaram sua procura e acabaram encontrando o posto N. Lá havia um novo queijo e um estoque muito maior do que o posto C. Com o tempo, Hal passou a imaginar onde Sniff e Scud estariam e sua vontade de se esconder pelo labirinto aumentava. Tentou convencer Hen a deixar o posto C e a buscar um novo. Porém, Hen dizia que ele já estava velho demais para essas coisas, queria passar vergonha e que o melhor era aguardar a reposição do queijo. Quando a mudança tirar a sua fonte de segurança, aceite-a. Renuncie ao que você perdeu, pois se agarrar ao passado é se privar do futuro. Pense no fazer para melhorar a sua situação. Desafie novos horizontes. Os duendes começaram a enfraquecer por fome e estresse. Hal sabia que a situação já estava no limite e não aguentava mais esperar. Percebeu que era ridículo continuar fazendo sempre as mesmas coisas e aguardar que o resultado fosse diferente. Então riu de sua insensatez. Hen continuava irritado e carrancudo. Achou ridículo quando viu Hal preparando-se para enfrentar o labirinto. Poderia ser que nem houvesse mais queijo lá fora ou, mesmo se tivesse, poderia nunca ser encontrado. Vendo que não conseguia persuadir o amigo, Hal deixou na parede uma mensagem: "Se você não mudar, morrerá." E colocou-se novamente a correr pelos corredores. Estava inseguro, mas sabia que partir em uma nova busca era melhor do que sentar e esperar. Vença o medo. Ao andar pelo labirinto, Hal percebeu que não era mais o mesmo. Estava enfraquecido e já não tinha todo o gás de antigamente. Para piorar, deparou-se com muitos corredores escuros e ficou com medo do que eles poderiam guardar. Seria mais fácil retornar para os caminhos que conhecia bem.
Mas ele também sabia que a única forma de encontrar um novo queijo era indo para onde nunca havia estado. Perguntou-se o que faria se não tivesse medo, e a resposta estava clara: seguiria uma nova direção, e foi isso que ele fez. Não demorou para começar-se a sentir-se bem. Achou aquilo curioso, afinal, ele não tinha queijo e nem sabia para onde ia. Descobriu que essa era a sensação de liberdade, mantida do outro lado do medo. E mais ainda, percebeu que não é necessário extinguir o medo para superá-lo. Bastava seguir, mesmo amedrontado. O medo é uma grande causa da paralisação e acaba virando uma grande desculpa para permanecer na zona de comodismo. Primeiro perceba-o, saiba que ele existe. Então aceite-o e se pergunte se ele realmente é tão ruim. Qual é a pior coisa que pode acontecer? E o que você faria caso ele acontecesse? Previna-se da melhor maneira. Não se assuste com a solidão. Hal passou muito tempo sem encontrar nada, e vários foram os dias em que se sentia sozinho. Aquela não era somente uma busca mais difícil do que a anterior, era também uma busca sem auxílio. Desejou que Ren estivesse com ele e até cogitou voltar ao posto C. Entretanto, voltar significava abandonar a jornada. Ele não poderia arrastar seu amigo à força. Se quisesse sua companhia, teria que se adaptar à rotina dele. Então percebeu que, às vezes, o seu caminho é só seu e cabe apenas a você trilhá-lo. Hal sabia que continuar em frente o faria sentir-se melhor. E era a única opção se ele quisesse encontrar um novo queijo. Quando você começar a procurar pelo que quer, é natural que se sinta mais distante daqueles que não compartilham da sua busca. Tudo bem, esteja ciente que isso faz parte do processo. Defina o seu objetivo. Entre suas mudanças, era comum Hal sentir-se vagando sem rumo pelos corredores. Ele percebia que esse sentimento começava a desmotivá-lo e logo tratou de imaginar o seu destino. Pensou num grande salão amarrotado com seus queijos preferidos e imaginou-se saboreando-os. A cena lhe deu energia e esperança, dando significado para toda aquela busca. Aqui vale a máxima tão bem traduzida por Lewis Carroll: se você não sabe por onde vai, qualquer caminho serve. Ter um objetivo claro a seguir não só lhe oferece esperanças, mas lhe dá embalo e lhe deixa mais atento a perceber as pistas que apontam o melhor caminho. Dê boas gargalhadas de si mesmo. Ao longo de suas dúvidas e das ameaças que sua mente fazia para abandonar a busca, Hal notava que o ponto de virada era sempre o distanciamento da situação. Ao analisá-la de longe, ele conseguia perceber o quão ridículo aqueles pensamentos negativos eram e ria de sua própria insegurança. Não se leve tão a sério, permita-se dar alguns passos para trás e enxergar o panorama completo. O que você está fazendo está lhe ajudando? Há alguma atitude sua que lhe atrapalhe? É bem provável que sim. Não faça dela o fim do mundo ou culpe-a por seus fracassos. Abrace-a com carinho e ria de seus defeitos. Essa é a melhor forma de assumi-los e de começar a mudá-los. Dê boas gargalhadas de si mesmo. Ao longo de suas dúvidas e das ameaças que sua mente fazia para abandonar a busca, Hal notava que o ponto de virada era sempre o distanciamento da situação. Ao analisá-la de longe, ele conseguia perceber o quão ridículo aqueles pensamentos negativos eram e ria de sua própria insegurança. Não se leve tão a sério, permita-se dar alguns passos para trás e enxergar o panorama completo. O que você está fazendo está lhe ajudando? Há alguma atitude sua que lhe atrapalhe? É bem provável que sim. Não faça dela o fim do mundo ou culpe-a por seus fracassos. Abrace-a com carinho e ria de seus defeitos. Essa é a melhor forma de assumi-los e de começar a mudá-los. Nunca desista. Após muito andar, refletir e amadurecer, Hal finalmente encontrou o posto N, lotado de queijo. As pilhas eram enormes e o estoque era de longe o maior que já vira. Havia categorias de queijo completamente novas e, em meio à fartura, estavam Sniff e Scurry. Hal cumprimentou-os e foi logo pegando pedaços dos seus queijos favoritos. Tirou o tênis de corrida, mas manteve-o próximo para caso precisar dele outra vez.
Agradeceu por continuar em frente, embora sua mente insistisse em construir as mais intricadas verdades para fazê-lo desistir. Ele sabia que sua capacidade de rir de sua insensatez fora a grande causa de seu amadurecimento e persistência. E para finalizar, simplifique sempre que puder. Ao olhar para Sniff e Scary, aproveitando o posto N, Hal pensou que poderia aprender algo com eles. Ele sabia que o cérebro dos duendes era maravilhoso e os permitia façanhas com as quais os ratos nem sonhariam. Porém, eram também os responsáveis por criar muitas barreiras. Havia algo que os ratos faziam melhor, justamente por não conseguirem pensar em termos complexos: simplificar as coisas. Mas Hal podia usar o seu cérebro de duende para aprender com o passado e simplificar sua vida dali para frente. Assim, ele poderia ter o melhor dos dois lados. Precisava ser flexível, não se confundir com as crenças assustadoras e adaptar-se rápido. Para ajudar a lembrá-lo, ele sintetizou seus aprendizados na maior parede do posto N. A mudança ocorre. Continuam a mexer no queijo. Antecipe a mudança. Prepare-se no caso de o queijo não estar no lugar. Monitore a mudança. Cheire o queijo com frequência para saber se está velho. Adapte-se rapidamente à mudança. Quanto mais rápido você se esquecer do velho queijo, mais rápido poderá saborear um novo. Mudança. Saia do lugar, assim como o queijo. Aprecie a mudança. Sinta o gosto da aventura. Esteja preparado para mudar rapidamente. Continuam mexendo no queijo. Pensou também em Ren e cogitou voltar ao posto C e trazê-lo até ali. Contudo, àquela altura ele já havia percebido que a mudança precisava partir do seu amigo. Ninguém poderia fazer isso por Ren. Ele precisava encontrar o próprio caminho, ao menos Hal deixar a pista pelo labirinto. Esperamos que tenham gostado do resumo do livro no canal Leitura Ágil, Quem Mexeu no Meu Queijo. E para facilitar, deixamos o link na descrição caso você tenha interesse em adquirir esse belíssimo livro que vai mudar sua maneira de pensar sobre riqueza, prosperidade e mudança. E como de costume, não deixe de curtir, compartilhar, ativar as notificações e se inscrever no canal, pois essas ações nos ajudam a mostrar para o YouTube que nosso conteúdo tem valor. Nos vemos no próximo livro.